Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer o método cadastrar entre a linguagem Java e o MySQL. Vamos lá? Então vamos lá. Nós vamos fazer o método cadastrar. Porém, para cadastrar entre a linguagem Java e o MySQL, a gente precisa fazer uma classe de conexão. Então, através dessa classe de conexão, a gente vai conectar com a base de dados e dentro dessa base de dados terá várias tabelas ou uma tabela, a quantidade de tabelas que você tiver. Perfeito? Então, a gente vai pegar essas informações do usuário e vai passar para a base de dados. Dentro da base de dados terá a tabela onde será feito o insert lá dentro. Eu já fiz uma aula exclusiva, específica de classe de conexão. Deixarei aqui na descrição do vídeo para que você consiga assistir, porque é através dela que a gente vai conseguir dar andamento. Certo? Então aqui a gente já tem a classe de conexão e nós já temos aqui o drive de conexão. Então tanto a aula de classe de conexão quanto para baixar esse drive de conexão deixarei aqui na descrição do vídeo para que você consiga baixar ele depois, certo? Então aqui a gente já tem a classe de conexão. Note-se, quando a gente faz uma classe de conexão, a gente faz uma classe de conexão para a base de dados, que no caso é o banco teste. Através dessa base de dados aqui a gente tem as tabelas ou a tabela. Então aqui no caso eu já deixei na nossa base de dados criado uma tabela chamada funcionário. E essa tabela funcionário terá o seu ID, que é o ID funcionário, o nome underline funcionário e o endereço underline funcionário. Então nós vamos ter que salvar o quê? O nome e o endereço, porque o ID já é um auto-increment, então ele vai começar no 1 e vai já indo de 1 em 1 automaticamente. Então a gente tem que fazer o insert em dois campos, que é o nome e o endereço. Para isso, a gente utilizará o modelo 3. Também deixarei aqui na descrição a aula de modelo 3, que explica detalhadamente a divisão entre View, DTO e DAO. Perfeito? Então aqui a gente já sabe que no pacote View será toda a nossa interface gráfica, o DTO, tudo que for a ver com o getSet, que é de encapsulamento, que é de transferência de objeto, e na DAO de acesso a objeto, daquilo que for ter a ver com banco de dados. Então vamos vir aqui no nosso pacote View, botão direito, e nós vamos criar um JFrameForm. Caso você não tenha essa função aqui mais fácil, você consegue vir aqui nessa opção de Other e escolher, no caso, esse JFrameForm nessa opção de Other. Eu venho aqui em Other, certo? Venho aqui nos formulários e consigo JFrameForm. Porém, aqui para mim já está mais fácil porque eu utilizei frequentemente. Então, eu venho aqui no New, JFrameForm. Vou criar um formulário escrito FRM, funcionário. Então, FRM de formulário, funcionário é o formulário que eu estou montando e o View é o pacote da onde eu estou. Então, FRM funcionário View. Finish. Então, aqui eu já tenho o meu formulário que eu preciso montar o formulário. Então, para isso, eu vou arrastar uma label, arrastarei também um campo de texto, outra label e outro campo de texto e o seu botão para poder fazer aquilo que a gente precisa. Perfeito? Como a gente só vai salvar o nome e o endereço, deixei os dois campos aqui. Se caso você tiver mais campos aí na sua tabela, você vai colocar a quantidade de campos que você tiver. Eu não coloquei a chave primária porque ele já é um auto-increment, então eu não vou precisar cadastrar essa chave primária porque ele já vai ser um auto-increment lá no banco. Então a gente sabe que quando a gente coloca componentes, a gente aperta o botão direito, a gente edita o texto, que é aquilo que o usuário vê, e edita o nome da variável, que é aquilo que a programação vê. Editando o texto, eu vou colocar aqui que essa primeira parte é o nome do funcionário. Editando o texto, deixaria o campo vazio, porque é meu usuário que vai digitar aqui a minha informação. Depois, na outra label, eu vou colocar aqui o endereço. No outro campo de texto, eu vou deixar o campo vazio. Perfeito? Vou aumentar aqui também a quantidade, do tamanho, na verdade, né? Aqui no botão, eu vou colocar o nome de cadastrar, que é a ação que nós vamos fazer. Já alteramos o nome dele, agora vamos alterar aquilo que o programador vê, que é o nome da variável. Então, botão direito, alterar o nome da variável, eu vou colocar aqui, ó, txt nome, beleza? Vou alterar aqui para txt endereço e vou alterar o botão para btn cadastrar. Certo? Por que eu tenho esses três componentes? Porque quando eu mexer nesse campo de texto eu sei o nome, quando eu mexer nesse campo de texto também sei o nome, e quando eu mexer nesse botão eu também sei o nome. Por que não nas labels? Porque as labels é simplesmente para exibição, não precisa alterar esse nome aí para poder saber o que eu preciso fazer. Tranquilo? Então eu sei o nome dos campos de texto e sei o nome dos botões. Já que eu montei a interface gráfica, eu vou vir aqui no nosso DTO e vou criar o nosso encapsulamento, que é a nossa classe de encapsulamento. Então, botão direito, New,
Vou criar aqui uma classe Java escrita funcionário e o pacote que nós estamos, que é o funcionário DTO. Finish. Vou apagar aqui os comentários para ficar mais fácil, perfeito? Aqui dentro da classe que nós vamos fazer? Declarar os atributos privados e usar os métodos acessórios get e set para poder trabalhar com esses valores aí. Perfeito? Também deixaria aqui na descrição a aula de encapsulamento, caso você queira ver com mais detalhes sobre isso. Então, para eu declarar as variáveis privadas, eu coloco lá private, de privada. O tipo da minha variável, que é do tipo string. Quais são os nomes das minhas variáveis? As duas são do tipo string, então vai ser nome underline funcionário e vai ser endereço underline funcionário. Tirei aqui os acentos e as palavras com caractere especial. Beleza? Depois de eu criar essas duas variáveis aqui, como elas são privadas, eu preciso criar meus métodos acessórios, que é o método get e o método set, que é através de encapsulamento. Beleza? Eu posso criar na mão aqui ou posso simplesmente apertar o botão direito, refatorar, encapsular campos. Posso selecionar individual ou selecionar todos e refatorar. Pronto, os nossos getter e setter estão prontos. Set para receber o valor e atribuir na variável e depois o get para a gente retornar o valor dessa variável. Como eu já disse, aqui na descrição tem aula detalhada de encapsulamento. Se caso você tenha dúvidas sobre isso, assista para você conseguir tirar todas as suas dúvidas em questão disso. Já criei aqui na nossa DTO. Perfeito, vamos voltar aqui na nossa view, no botãozinho de cadastrar, vamos fazer a primeira parte. Então, dentro do botão, por isso que é interessante a gente renomear, porque aqui tem o quê? O BTN, que é o botão, e o cadastrar, que é a ação que a gente vai fazer. Dentro do botão, a gente utiliza o modelo 3. Certo? O que a gente faz? A gente declara a variável, recebe do usuário e passa para a DTO. E depois a gente executa a classe DAO. Executando a classe DAO, a gente chama o método para ser executado dentro da classe DAO. Beleza? Então vamos fazer a primeira parte. Então eu vou declarar uma variável para receber do usuário, uma variável chamada nome e outra variável chamada endereço. A variável nome, ela vai receber o txt nome, ponto, o que nós pegarmos da propriedade text. Então get para pegar, text é propriedade. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando da propriedade text aquilo que o usuário digitou no campo txt nome, por isso que eu renomeei o campo para txt nome. Perfeito? E atribuo para minha variável chamada nome. Faça a mesma coisa com o endereço, por isso que eu renomeei todos os txt, porque quando eu coloco txt Ctrl espaço, eu consigo ver todos os txts. Então, txt endereço, ponto, get, text. Eu estou pegando o texto, certo? É endereço que eu coloquei cedilha, tinha que ser igual, então vou retirar o cedilha daqui para ficar igualzinho. Então, declarei as duas variáveis, recebi do campo de texto e armazenei, recebi do campo de texto e armazenei. Agora, vamos voltar aqui no Designer, eu sei que este campo aqui é txt nome e eu sei que este campo aqui é o txt endereço. Então, o que o meu usuário digitou aqui, o que o caboquinho digitou, vai ser armazenado em cada uma das suas respectivas variáveis. Perfeito? Depois que eu recebi, eu vou passar essas informações lá para a DTO, porque a DTO está esperando o valor para receber do usuário. Perfeito? Quando a gente trabalha com DTO sobre encapsulamento, a gente recebe essas informações do usuário e passa para a DTO. Perfeito? É por isso que a gente trabalha com nível de segurança a mais. Para eu acessar uma classe, eu preciso instanciar essa classe. Então eu preciso colocar o nome da classe, que no caso é o funcionário DTO. Esse funcionário DTO é o nome da minha classe. Depois que eu coloquei o nome da classe, vem o nome do objeto. Então, objeto funcionário DTO. Depois vem o nome da instância, que é new, construtor, né? No caso new. E depois vem o nome da classe novamente, que é o funcionário DTO. Com isso, eu instanciei uma classe, porque eu só acesso a classe através do meu objeto. E através do meu objeto, que chama objeto funcionário, eu consigo acessar a minha classe. Ótimo. Se eu colocar aqui, ó, funcionário DTO ponto, eu não acho o que está dentro da classe, porque eu não acesso a classe através pelo nome dela. Eu acesso pelo meu objeto. Então, funcionário DTO ponto. Consigo acessar todos os métodos que são públicos dessa classe, que são os meus métodos get e os meus métodos set. Qual método que é o que eu recebo como parâmetro? É o set ou é o get? Aqui a gente consegue ver que o método setNome está esperando alguma coisa do tipo string, e o setEndereço está esperando alguma coisa do tipo string também. Então eu vou usar o setNome funcionário. O setNome funcionário, ele pegará o conteúdo do que o meu usuário digitou. Então, o que o meu usuário digitou nesse campo será armazenado na variável nome, e este conteúdo que eu estou armazenando, eu estou setando lá no método chamado nome funcionário. Então, vamos voltar lá.
O que ele vai fazer? Esse nome do funcionário, ele está esperando um parâmetro. Então, aquilo que o meu usuário digitou vem por parâmetro, que é esse mesmo nome da variável, e o que o meu usuário digitou será armazenado nessa variável que eu criei localmente. A variável é pública, então eu acesso pelos meus métodos acessores. Perfeito? Então a primeira parte aqui é passar para todos os 7 os valores correspondentes que eu estou recebendo do meu usuário. Então já sei o nome, então o que eu peguei no nome, armazeno na variável e passo para o meu set aqui a minha variável. Farei isso a mesma coisa para endereço. Eu acesso a classe através do meu objeto, acessei a classe, eu consigo acessar o meu método chamado setEndereço. Por quê? Porque quando eu estou setando o endereço, eu pego aquilo que o meu usuário digitou, passo para a variável endereço e estou passando para o meu set. Por quê? Porque lá no setEndereço, ele espera algo do tipo string, o que ele receber aqui, que é o que eu estou selecionando, eu atribuo para a minha variável interna aqui, que é a minha variável privada. Perfeito? Então eu recebo do usuário, passo para o meu set, ele atribui para a minha variável. Certo? Depois eu já sei que essa variável que eu armazenei, qual que é o valor dela para eu poder retornar. Mas isso já a gente vai fazer. Perfeito? Então a gente já fez a primeira parte, a gente já criou o formulário, já criou a DTO e já passou os valores que a gente recebe do usuário. Agora nós vamos começar a criar a DAO. Por que criar a DAO? Porque depois desse código eu vou pedir para executar a DAO, criar a classe, e depois eu vou pedir para executar o método da DAO. Perfeito? Então eu vou vir aqui na DAO, já tenho uma classe criada chamada conexão DAO, vou criar uma outra classe. Então botão direito, New Java Class. Essa classe será funcionário DAO. Beleza? Então finalizei aqui o procedimento, vou apagar os comentários para não atrapalhar a gente. E aqui dentro eu vou começar a criar a minha classe. Como eu quero executar essa minha classe, eu já posso vir aqui no meu view e chamar a minha classe, porque eu só acesso a classe através do meu objeto, então eu preciso instanciar a minha classe. Então eu já consigo vir aqui, funcionário DAO, perfeito? Usei o Ctrl espaço, porque não está carregando aqui. Vamos analisar. Então, funcionário DAO. Olha lá, agora carregou. Funcionário DAO. Depois, o nome da classe vem o nome do objeto. Então, objeto funcionário DAO. Depois vem o construtor, que é new. E depois vem o nome da classe novamente, que é o funcionário DAO. Mesmo procedimento que a gente fez aqui, porque toda vez que a gente cria uma instância para gerar um objeto, sempre é essa mesma base que a gente vai seguindo. Porque eu só acesso a minha classe através do meu objeto. Se eu vim aqui no meu objeto funcionário DAO ponto, eu não consigo localizar nenhum método que eu criei. Por quê? Porque eu ainda nessa classe não criei o meu objeto. No caso, eu não criei meu método, desculpa. Certo? Então a gente vai criar o nosso método aqui dentro. Depois que a gente criar, a gente acessa a classe aqui no view, acessa o método e passa aquilo que o método está esperando. Perfeito? Então, como nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou declarar um método só para montar a estrutura e depois a gente sai montando o restante das coisas. Aqui dentro eu vou criar um método público. Então, public, qual que é o tipo dele? Void, porque não vai ter retorno nenhum. E qual que é o nome que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o nome de cadastrar funcionário, é o nome do nosso método. E esse método nosso, ele vai receber alguma coisa como parâmetro. Perfeito? Só um detalhe. Quando eu coloco public string, eu preciso retornar uma string. Public int, eu retorno um int. Public void quer dizer que não tem retorno nenhum. Então, o meu método ele é público, o tipo dele é void, sem retorno, e o nome do meu método chama cadastrar funcionário. O que ele vai receber como parâmetro? A mesma informação que eu preciso enviar para ele. Então, nessa linha que está dando um erro aqui, eu preciso enviar alguma coisa. E aqui no nosso funcionário DTO ele precisa receber essas coisas. O que ele vai receber aqui? Eu quero que ele receba os objetos da DTO, todos os objetos, certo? Então eu coloco o nome da nossa classe, que é o funcionário DTO. Então, funcionário DTO, perfeito? Quando eu dou o Ctrl espaço para carregar, ele vai pedir o import e já vem import automático. Porque tudo que eu importar de uma classe separada, ele vai pedir o import. Se eu digitei e eu não usei o Ctrl espaço para carregar automaticamente, eu apagando aqui, eu venho na lâmpada e vou vir aqui, adicionar import DTO. Por quê? Porque essa classe está em outro pacote. Toda vez que eu utilizar uma classe que não está em outro pacote, por exemplo, o DAO e o DTO, quando eu usei o Ctrl espaço, automaticamente veio o import para mim. Se você não usar o Ctrl espaço e não vier automaticamente,
Vou voltar aqui no erro, é só você vir aqui na lâmpada e pedir o import para funcionário DTO e pedir o import, note-se bem, tá? Tem que ser o import. E o funcionário DAO. Fiz os imports, beleza. Tudo que é pacote diferente, a gente precisa fazer esse import aqui. Então, usei o nome da nossa classe, usei o nome da nossa classe, na frente da nossa classe virou o nome do nosso objeto. Então, o objeto, por padrão, a gente coloca obj, funcionário DTO, mas você sabe que você pode colocar qualquer informação aqui, porque aqui é o nome da classe e aqui é o nome do objeto. Se eu vou receber essa informação, eu preciso passar essa informação. Beleza? Então, vamos lá. Vamos apagar essa linha para ficar um pouco mais fácil. Já criei aqui o meu DAO, que é a minha classe, e dentro da minha classe já criei o método e já sei o que esse meu método está esperando. Perfeito? Então, para eu acessar a classe, eu instancio a classe através do meu objeto, que no caso é o objeto funcionário DAO, ponto. Acesso o meu método chamado cadastrar funcionário. Por que eu acesso o meu método? Porque ele é público. E o que ele está esperando? Uma coisa como parâmetro, que é os objetos do DTO. Então, se ele está esperando isso, eu vou passar isso para ele. Beleza? Então, aqui na nossa view está pronta. Por que a nossa view está pronta? Porque aqui eu criei as variáveis, recebi do usuário, passei para a DTO e pedi para executar a DAO. Como que eu pedi para executar a DAO? Instanciei a classe, acessei o objeto e pedi para executar o método. E além de pedir para executar, eu estou passando aquilo que ele precisa. Por quê? Porque aqui no DAO, ele vai receber o que precisa, que é o mesmo parâmetro, e vai fazer o procedimento que eu fizer aqui dentro. Beleza? Se você ficou muito confuso da divisão entre essas camadas, aqui na descrição do vídeo tem a explicação do modelo 3, que explica DTO, DAO e View. Lá você vai ver detalhadamente sobre isso. Aqui eu pincelei para você conseguir entender a parte do código principal. Fechou? Então, dentro do método cadastrar, a gente vai ter que fazer aqui a codificação referente a isso. Como nós vamos mexer com uma classe de conexão e nós vamos mexer com o statement, nós vamos criar essas variáveis. Então, toda vez que a gente cria uma variável, precisa do tipo dela e do nome dela. Por exemplo, string nome, int idade, double salário. Então, se eu criar uma variável do tipo connection, eu coloco aqui, ó, connection, porque é o tipo da minha variável. Conforme eu for digitando e usar o Ctrl espaço, ele vai carregando aqui, ó, connection. Note-se que é o java.sql. Beleza? Como eu estou usando o Ctrl espaço, ele vai me mostrar as opções que tem aqui. Se eu selecionar, automaticamente ele faz o import aqui para mim. Se eu simplesmente digitar, eu venho aqui na lâmpada e vou adicionar o import aqui, o java.sql. Perfeito? Lembra-se que sempre o nosso import vai ser o .sql aqui. É o tipo da nossa variável. Como chama a nossa variável? Chamará variável com. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Beleza? Mas eu coloquei a variável chamada com. Depois eu vou criar outra variável do tipo statement. Então, preparate statement. Conforme eu digitei, usei o Ctrl espaço, apareceu aqui, ó, preparate statement. Ó, também, ó, java.sql. Tá vendo que tem o de baixo aqui é .mysql, vai ser diferente de codificação. Então, é java.sql. Carreguei, ele carregou os dois .sql novamente. Se caso não aparecer aqui, pode vir aqui na lâmpada. Fechou? Vim aqui no import e fazer o import.sql aqui. Beleza? Então, se é preparate statement, eu vou colocar PSTM aqui para colocar o nome da nossa variável. Estou preparando a conexão, tenho essa variável. Estou fazendo uma conexão, tenho essa variável. Então, eu declarei as duas variáveis. Por que eu declarei as variáveis aqui em cima e não dentro do meu método? Porque eu vou precisar dessas variáveis para fazer outros métodos. Por exemplo, nós estamos fazendo cadastrar, pesquisar, alterar e excluir, por exemplo. Perfeito? Então, se eu já vou precisar dessas duas variáveis nas outras operações, se eu fizer aqui dentro do método, eu vou ter que repeti-lo em todos os métodos. Então, eu deixo fora do método, porque toda vez que eu precisar dessas duas variáveis, eu já tenho elas criadas externamente. Por quê? Porque está dentro da nossa classe e não dentro do nosso método. Se eu estiver fora da classe, se estiver dentro da classe, os outros métodos vão enxergar. Então, por isso que eu comecei a fazer dessa forma aí. Perfeito? A primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável do tipo string chamado SQL, ou comando, ou o jeito que você achar que é interessante. E aqui dentro eu passarei o SQL correspondente com aquilo que eu quero fazer. Se eu vou fazer um cadastrar, qual que é o comando que eu vou trabalhar? Que é o insert, né? O insert. Então, insert, into, qual que é a tabela que eu vou trabalhar? Na tabela salário. Ou salário não, desculpa, na tabela funcionário. Os primeiros parâmetros aqui é correspondente aos campos e depois nos valores é correspondente aos valores.
Como a gente sabe que a nossa chave primária é o ID, então a gente não vai inserir na chave primária, porque já é um auto-increment. A gente vai inserir nos outros campos, que é o nome do funcionário e endereço do funcionário. Como está no meu banco de dados? Vou minimizar aqui para ficar um pouco mais fácil. No meu banco de dados está assim, ó, nome, underline, funcionário. Se aqui é código SQL, funcionário tem que ser igualzinho à sua tabela, e nome funcionário tem que ser igualzinho ao atributo dessa tabela que você criou. A gente faz a classe de conexão com a base de dados. Dentro da base de dados a gente tem a tabela. Então, a gente está fazendo um insert na tabela funcionário. Neste campo, é nele só? Não, vírgula, neste outro campo que é o endereço funcionário. Perfeito? Vou só diminuir mais um pouquinho aqui o nosso código, só para caber tudo na mesma tela. Perfeito? Então, quantos valores que eu vou inserir? Eu vou inserir o nome do funcionário e o endereço. E se eu tivesse outros campos? Professor, vai colocando vírgula e vai mandando bala aqui em questão dos outros campos. Quais são os valores? Eu ainda não sei. Então, um ponto de interrogação, vírgula, outro ponto de interrogação. Por que 2 pontos de interrogação? Porque a gente não sabe o que o camarada vai digitar no nome e a gente não sabe o que o camarada vai digitar no endereço. Se eu tenho um, vírgula, outro, eu tenho um ponto de interrogação, vírgula, outro. Se você tiver 3, você vai seguindo essa mesma lógica aí. Não importa se é string, double ou inteiro. Segue a mesma lógica aqui no seu insert. Beleza? Nós já montamos aqui o comando SQL, agora a gente vai preparar o código em questão disso. Beleza? O que a gente vai fazer antes? A variável com, que é a variável de conexão. Então, a variável com... Beleza? Opa, com é assim, né? Olha lá, variável com, que é a que nós declaramos aqui. Beleza? Ela vai receber o quê? Vai receber um new connection, que no caso é o conexão, DAO.connectaBD. Por que ele vai receber isso? Porque quando eu trabalho com essa variável com de conexão, eu vou acessar a classe de conexão, que é a classe de conexão que está aqui dentro, ponto, um método que eu já fiz para conectar com a base de dados. Vamos abrir aqui para ver? Abrir a classe de conexão. Olha o nome do nosso método, ConnectaBD. Então a gente está chamando a classe e o método, porque toda operação que a gente fizer no banco, a gente precisa abrir essa classe de conexão aí, acessar essa classe de conexão. Beleza? Então já montei o comando SQL e já montei aqui que toda vez que eu usar a variável com, eu estou chamando a classe e o método para executar a minha conexão com o banco. Perfeito? Ótimo. Então aqui a gente já fez essa parte. Agora a gente vai tentar fazer alguma coisa, caso não der certo, a gente vai entrar na nossa sessão. Então vou usar o try, usei o Ctrl espaço, ele já me dá essa opção, eu já consigo carregar aqui o try. Ele vai tentar fazer o que tiver aqui dentro, se der algum erro ele vai entrar aqui na opção do catch. Beleza? Entrando na exceção do catch, qual que é a exceção que eu já vou mandar? Então eu já vou mandar aqui, ó, JOptionPen, porque eu quero que abra uma caixinha. Essa caixinha é o show message dialog, porque eu quero o quê? Exibir uma mensagem numa caixinha de dialog, né? Porque é o tipo do JOptionPen que eu estou fazendo. O primeiro parâmetro é null. Eu vou colocar aqui o nome do objeto escrito erro, né? Para ficar um nome mais padrão. E aqui eu vou concatenar o seguinte, uma string que eu vou passar escrito assim, ó, funcionário DAO, que é o nome da nossa classe. E depois dessa string eu vou concatenar com o nome desse objeto. Por quê? Toda vez que der erro aqui, o que eu sei? Eu sei o seguinte, que é a string que eu já estou passando concatenado com o erro que está vindo aqui para mim. Perfeito? Então eu já sei que o erro vai estar nesta classe e qual é o erro, eu já consigo corrigir melhor aqui. Então vai ser bem tranquilo. Vou apertar o botão direito, vou vir aqui no formatar para conseguir alinhar um pouquinho melhor aqui para a gente. Então essa variável que a gente está trabalhando aqui, ó, que é o PSTM, que no caso é o Preparate Statement, ele vai receber alguma coisa. O que ele vai receber? Ele vai receber aqui a variável com, que é de conexão, ponto Preparate Statement. E o que ele vai passar nesse Preparate Statement? Ele vai passar o SQL que você montou. Por quê? Todo esse SQL que você montou, ele vai ser armazenado na variável SQL. E quando você está preparando a conexão, acessando a classe, executando o método, preparando a conexão, você passa o SQL correspondente. Você pode pegar toda essa string aqui, ó, tudo que tiver em aspa dupla e colar aqui? Sim, dará certo tranquilamente. Só que o que você está fazendo aqui para ficar um pouco mais fácil? Deixa eu voltar aqui como estava. O que você está fazendo para ficar mais fácil? Você está pegando toda essa string, ó, eu vou só alinhar aqui para você ver na mesma tela. Estou pegando toda essa string que está aqui e estou armazenando na minha variável SQL. Por quê? Porque toda vez que eu usar a minha variável SQL, eu estou chamando toda essa string. Então, eu estou chamando todo esse insert que a gente está fazendo aí.
Agora a gente vai terminar de fazer isso. Então eu vou chamar novamente a nossa variável que é referente à nossa preparação. E o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos setar, então set uma string em algum lugar. Então vamos lá, nós passamos SQL. Cada pontinho de interrogação a gente vai passar um tipo de valor para cá. Então eu pego essa variável que é o prepared statement, vou setar uma string no meu primeiro parâmetro. O que é o meu primeiro parâmetro? Esse meu primeiro ponto de interrogação. O que eu vou passar para cá? Eu vou acessar lá a nossa classe DTO. Então para eu acessar a nossa classe DTO, eu acesso através do meu objeto, chamado funcionário DTO, que é aquilo que vem como parâmetro. Acessei a classe .getNome. Por que getNome? Novamente, se você não assistiu a aula de modelo 3 ou de encapsulamento, assiste aqui os vídeos sobre isso que detalha mais. Porém, o que a gente está fazendo? Quando a gente acessa a DTO, a gente pega as informações do usuário e passa através do set. E toda vez que a gente precisa pegar essas informações, a gente pega essas informações através do get. Então, set, eu pego o valor do usuário e atribuo para a variável. Get, eu pego esses valores da variável. Vamos só conferir rapidinho. Toda vez que eu insiro uma informação, o que o usuário digitou recebe como parâmetro. Essa variável é armazenada na variável local. Através disso, agora esse valor aqui é o mesmo que o usuário digitou. Então, esse nome funcionário aqui, quando eu usar o get funcionário, ele vai retornar o valor dessa variável. Então, novamente, recebe do usuário, traz para cá, e agora que eu já sei esse valor, toda vez que eu usar o get, eu já pego essas informações pertencentes. Fechou? Então, o que o usuário digitou no nome, eu vou pegar pelo getNome. Get pega, set atribui. Então, estou pegando o nome que o usuário digitou, estou passando no meu primeiro parâmetro, que é esse primeiro ponto de interrogação. Se eu tenho um ponto de interrogação, eu tenho que fazer isso novamente para o segundo ponto. Então eu venho aqui, também seto uma string, se for inteiro você seta int, se for double você seta double. Qual parâmetro que é? No segundo parâmetro. Primeiro ponto de interrogação é essa primeira linha. Segundo ponto de interrogação será essa segunda linha. Essa segunda parte eu acesso lá meu objeto, né? Através do meu objeto eu acesso a minha classe, ponto, vou usar o meu get endereço. Por quê? Novamente, o endereço que o camarada digitou seta o valor na variável e toda vez que eu uso o get eu pego aquilo que o meu usuário digitou. Tenho mais alguma coisa? Não. Então eu já consegui fazer o set conforme as duas informações que está pedindo no meu insert. Beleza? O que está faltando aqui é o seguinte, eu ainda pegar a nossa variável, pedir para executar, então eu vou pedir para executar e depois de executar eu vou pedir para que essa conexão seja fechada, então close. Perfeito? Então montei o meu insert, montei a nossa classe de conexão, vou tentar fazer isso, caso não der, eu vou vir para o meu cat. Tentando fazer isso, o que eu faço? Eu estou preparando a conexão, abrindo a minha classe de conexão, preparando e passando o comando SQL. Meu comando de SQL precisa de 2 parâmetros a mais, então eu estou setando string no primeiro parâmetro, que é o primeiro ponto de interrogação, estou setando string no meu segundo parâmetro, que é o nosso segundo ponto de interrogação. Caso você tenha mais pontos de interrogação, você vai seguir nessa lógica aí, tá? Vou salvar aqui, vou vir aqui no meu View, botão direito, Run File. Abrindo essa tela, vou centralizar aqui para ficar mais fácil. Vou digitar aqui o nome Bruno, endereço Rua 1 e vou apertar o botão Cadastrar. Beleza? Aconteceu alguma coisa? Não. Deu alguma mensagem do try naquele JOptionPenny? Também não. Então, provavelmente, nosso cadastrar funcionou. Como que a gente vai saber? Aqui, meu usuário é root, minha senha vazia. Vou entrar na nossa base de dados. Qual que é o nome do nosso banco, da nossa classe de conexão? Chama-se banco teste. Então, eu venho aqui no banco teste. Aqui dentro, ó, eu tenho uma tabela do usuário que eu já tinha criada e já tenho a nossa tabela funcionário. Então, eu vou vir aqui na nossa opção de SQL e vou vir aqui, ó, select asterisco from funcionário. Beleza? Através disso eu vou executar o nosso código e vou ver aqui, ó. O ID pegou automaticamente, o nome é aquilo que a gente digitou, o endereço é aquilo que nós digitamos. Beleza? Por que eu já vim direto aqui? Porque a gente não configurou para mandar mensagem nenhuma e nós não configuramos para fazer outra coisa, tipo limpar campos ou qualquer outra coisa. Então eu apertei o botão e não vi o que aconteceu, porque eu não configurei isso. Eu simplesmente pedi para que inserisse no banco de dados. Inseriu no banco de dados, para eu conferir, eu tenho que vir aqui na nossa base de dados e conseguir trabalhar isso. Tranquilo? Eu vim aqui na nossa base de dados, acessei a nossa base de teste aqui, né, banco teste, venho aqui, já sei que tem a tabela funcionário, venho na opção de SQL e faço um select para saber se tem algum conteúdo aqui dentro.
Em outros vídeos a gente pode fazer o quê? Pode enviar mensagens, pode fazer outras coisas aí para conseguir melhorar um pouquinho ainda mais esse nosso método. Mas o vídeo de hoje foi para isso, para a gente conseguir saber como fazer o método cadastrar no banco de dados. Beleza? Você que assistiu até aqui, ó, por favor, comente aqui no nosso vídeo o que você achou desse vídeo e quais são os próximos conteúdos que você queira que eu grave. Beleza? Através dos seus comentários eu vou ver o que eu consigo fazer para conseguir otimizar aquilo que realmente você acha que é interessante você ter como vídeo aula aqui para vocês. Beleza? Você chegou até aqui, inscreva-se no canal, curta esse vídeo para eu saber que está sendo relevante para você. Através dessa quantidade de acessos, eu vou conseguir gravar o restante do CRUD, que é o pesquisar, o alterar e o excluir. Beleza? Valeu!